Vamos lá? Então vamos lá, vamos falar hoje, gente, sobre mudanças. Mudanças que nós precisamos fazer para se tornar pessoas melhores. Então, ontem nós falamos do que nós precisamos adquirir e hoje nós vamos falar do que nós precisamos eliminar nas nossas vidas, né? Quando eu falo isso, eu lembro logo do princípio do sexto passo, que é esse aqui. Eu peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Cara, tem uma coisa muito interessante aqui. Isso aqui não é a descrição do passo. Isso aqui é o princípio, beleza? Beleza. E o que eu acho interessante aqui, certo? É a questão de se submeter. De se submeter a cada mudança necessária que Ele queira fazer na minha vida. Então, aí estamos falando do sétimo passo, né? Sexto e sétimo, que é junto. Entenda uma coisa comigo aqui. Preste atenção. Nós precisamos entender o que é que há muito tempo tem nos atrapalhado de viver recuperação de verdade. E nós sabemos que a maioria, né, dos nossos problemas tem a ver com o quê? Com os nossos defeitos de caráter. Acabamos de ver aqui, ó. Pedimos humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter. Mas como é que Ele vai remover algo se eu não quiser? Se eu não deixar, se eu não me submeter? Entende? Como é que nós vamos mudar algo se eu não me submeto a esse processo de mudança? Primeira mudança que nós precisamos fazer, que foi o que nós falamos ontem no final da reunião, mudança da mente. Mudar o meu jeito de ser e a minha opinião sobre a vida, cara. Jeito de pensar, né? O que mais tem nos atrapalhado em todo esse tempo? Querer fazer as coisas do nosso jeito. Então, pelo menos isso nós temos que começar a mudar. Não, mas é a minha opinião. Eu acho que eu posso isso. Eu acho que eu posso ir por aqui. Eu acho que eu posso fazer isso. Não, comigo é diferente. Gente, nós já estamos cansados dessas falácias. Nós já estamos cansados desses jargões e de ver que os resultados eles são mais negativos do que positivos. Amém ou não amém, meu irmão? Amém. Concorda ou não concorda comigo? Concordamos. Sabemos que a maioria tem sido assim, né? Então, pelo menos nós precisamos começar iniciando com a mudança da nossa própria opinião. A nossa opinião sobre a vida, sobre recuperação, sobre um relacionamento, sobre os evite, sobre o programa, sobre a espiritualidade. Nós temos que mudar a nossa opinião. Porque eu estou há muito tempo com ela, tá certo? Com esse meu jeito de ser, com essa minha opinião. E até agora, essa minha opinião, ela não me levou a resultados extremamente positivos. Ou ela não me levou ao resultado mais esperado, que é o permanecer limpo. Limpo a gente já ficamos e já estamos. O difícil que tem sido para as nossas vidas é permanecer limpo. Então, a opinião que nós temos sobre como nós devemos conduzir a nossa vida é o que mais tem nos atrapalhado. É o que mais tem nos atrapalhado. E nós precisamos quebrar isso. Levantar a mão ali, quem é? Falar sobre... Só uma pergunta. Em cima do que nós estamos conversando. Depois de um certo tempo da minha dependência química, a minha adicção, eu fui criando vários defeitos de caráter, né? Isso. Mas eu comecei Adquirindo, enfim. Hoje eu preciso remover, enfim, mudar, né? Mas no princípio do meu uso de drogas, como eu comecei a usar muito novo, e da onde que eu vim, é como se fosse cultural, normal o uso
Sim, certo. né, do O cigarrinho, uso recreativo. né? E aí eu não comecei para ser aceito num grupo, eu não comecei por curiosidade. Eu acredito que com 12 anos eu não tinha defeitos de caráter para ter começado a usar. Certo. Foi mais por um processo habitual, normal, comum de onde eu morava. Certo. Porque pais Cultural, fumavam com seus filhos, cultural. né? Pegando pipa nas férias, pai fumando e dando para seus filhos, e é normal, Sim. né? Só que eu, de um usuário, passei a me transformar. Usuário recreativo Me transformei num dependente passou a ser um usuário parcial, né? Com pequeno controle, e depois um usuário compulsivo, que é o dependente químico. Até porque eu consegui concluir meus estudos, Isso. consegui namorar, consegui casar, consegui ter família, mas até que o ponto que eu perdi tudo. Porque, né? Aí onde que vem, né? Esse processo, né, da progressão da doença, né? Aí onde que eu entendo que, assim, a progressão da doença, né? Então, da mesma forma que eu progredi na minha dependência química, e os meus defeitos de caráter eles também foram progredindo, Sim. tem que começar fazendo toda essa escadinha de volta, né? Assim, Pronto, nós vamos falar justamente isso aí. é isso que eu queria, sabe? Você adiantou. Poder entender um pouco mais sobre isso, entende? Pronto, você adiantou o que é que nós vamos ver aqui, tá certo? Obrigado. Vamos lá. Como remover os nossos defeitos de caráter? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar. É identificar, cara. É identificar honestamente, rigorosamente e humildemente. Por isso que está lá no princípio. Peço humildemente, né? Que Deus remova os meus defeitos de caráter. Então eu preciso também identificar honestamente, rigorosamente e humildemente. O que é que tem nos atrapalhado? E nós sabemos justamente isso. Mas vamos lá. Né? Defeitos de caráter. Vamos aqui. Né? Pá. Vou botar alguns aqui só para você começar a entender, né? Que talvez você se identifique, né? A mentira, né? A ira, a desonestidade, né? O ato de menosprezar as pessoas, a falta de respeito, a passividade. A passividade aqui é aquela questão de você ver o erro e você passar a mão por cima, entendeu? Saber que uma pessoa está errando, tipo a minha filha toda hora eu estou chamando atenção, porque eu não vou passar a mão na cabeça dela, porque se eu não ajudar ela a se consertar agora, lá na frente as coisas vão ser pior. Mas tem pais que são passivos. Não, é uma fase. Não, já vai passar. Não, já ela vai melhorar. E quando der fé, nós estamos... O que aconteceu com a gente? Foi isso que nossos pais um dia pensaram sobre nós. Tinha muita liberdade. Que ia ser uma fase, que já ia passar. Eles eram passivos. Não, é só uma bebidinha. Não, é só um cigarrinho. Então eles foram passivos. E isso é um Isso é um problema, né? Um defeito de caráter. Então tem esses aqui, que já eu vou estar dando para vocês uma caneta e uma lista aqui para vocês identificar o de vocês, ok? Para a gente poder trabalhar isso. Mas olha aqui. Fora esses tem o ciúme, a agressividade, a ambição, o ser crítico, o arrogante, o desobediente, o impulsivo, o infiel, o hipócrita, o invejoso, o irônico, o egoísta, o autopiedoso, aquele ar de superioridade que é o grandioso, né? A deslealdade, né? Quem se identifica com algum desses aí? Né? Na verdade, eu me identifico com todos, né? Ou com todos, entendeu? Claro. Nós somos tudo isso aqui, só não estamos na prática de algum deles hoje.
Só não estamos na prática de algum deles hoje, mas nós somos tudo isso aí. Nunca ao mesmo tempo, nunca sempre igual. Uns por ser um traço da nossa personalidade e outros por adquirirmos durante a consequência do nosso uso abusivo e compulsivo de drogas. A adicção nos forçou a adquirir comportamentos, defeitos de caráter que nós não gostaríamos de ser. A adicção, a dependência química nos fez perder princípios e valores. Quem nunca faltou com respeito com um idoso, por último agora nós estávamos roubando, dando rasteira, né? Quem nunca achou que fosse desrespeitar o pai e uma mãe, estava fazendo ele sofrer agora por último. Quem nunca achou que fosse se empenhar, vender um bem seu, estava fazendo isso, era de quase todo dia e toda hora. Quem nunca achou que fosse roubar, estava roubando dentro de casa, por último, entendeu? Então a gente percebe que a dependência química fez a gente perder não só o sabor pela vida, mas perder princípios e valores. Princípios e valores, né? Então, a gente percebe que nós temos muitos desses defeitos de caráter, só não estamos na prática de todos eles hoje, tá certo? Que é justamente o que nós vamos trabalhar já já. Está aqui a lista de defeitos de caráter, vou passar para cada um de vocês, tá certo? E atrás tem 3 perguntas. Primeira pergunta: quais são os que estão mais aflorados? Nós vamos identificar dentre 52 defeitos de caráter aqui, tá certo? Dentre 52, nós vamos identificar quais são os que estão mais aflorados. Segundo, nós vamos identificar os defeitos que estão estacionados. Os que estão estacionados, eu não estou na prática deles hoje, mas eles estão ali. Qualquer momento, entendeu? Ele pode retornar ou eu posso ir lá e buscar ele. Pode estourar. E tem alguns defeitos que nós vamos identificar aqui que já não fazem parte da nossa vida, porque eles já foram exterminados. Eles já foram exterminados. Então, tem defeito de caráter que foram exterminados, tem uns que estão estacionados, e nós vamos identificar os que estão mais aflorados. Então, fazendo esse exercício, gente, amém? Amém. Preste atenção aqui. Nós vamos conseguir aliviar a bagagem, certo? E ter mais facilidade de tratar o que mais tem nos atrapalhado ultimamente no nosso progresso da recuperação. Amém? Mas tem algumas curiosidades aqui que eu quero que você entenda. O que é que nossos defeitos de caráter faz com a gente? Ele nos afasta de Deus e das outras pessoas. Dá uma falsa sensação de segurança. Nossos defeitos sugam tempo e energia. Precisamos de uma mudança de personalidade se quisermos nos manter limpos. Então nós precisamos começar um processo de mudança, né? No livro azul de Narcóticos Anônimos, não vou colocar a página e nem onde se encontra, diz: a consciência de nossos defeitos nos causa dor. Quando a dor de permanecermos na mesma se tornar maior do que nosso medo da mudança, certamente não iremos mudar. Simplificando, enquanto o medo da dor da mudança for maior do que a vontade de mudar, não vai haver mudança. Gilberto, então por que eu não mudo? Muitos porque eu tenho medo de mudar. E nós vamos ver isso de uma forma bem legal e dinâmica agora, né? Vamos lá. Primeira coisa, não é você que vai fazer isso. O processo de mudança não é algo tão milagroso o suficiente, né? Você precisa primeiro estar inteiramente pronto para que você remova todos os defeitos de caráter. E você precisa estar inteiramente pronto para que Deus lhe ajude a remover todos esses defeitos de caráter. Pronto. Agora, João, chegou aí onde nós
no que você falou. Entenda aí. De onde vieram os nossos defeitos? Das circunstâncias, das nossas más escolhas Da educação. e da nossa educação. Desses três. Nesses três ambientes aqui que vieram nossos defeitos de caráter, das circunstâncias, né? Lembra daquele velho ditado? A ocasião, Faz ladrão. a circunstância. Você nem gosta de pegar do que é dos outros. Mas às vezes uma circunstância, uma coisa de bobeira, fica te chamando. Você está me entendendo? Algumas circunstâncias que fizeram você fazer coisas que você nunca imaginava fazer. Por quê? Porque a finalidade era você conseguir a sua droga de preferência. Então, quem aqui foi capaz de fazer coisas que nunca imaginou fazer? Eu. Então, foi a circunstância que forçou você a gerar um defeito de caráter para adquirir aquilo que você mais queria naquele momento. Manipular, mentir, Roubar. fingir. Roubar. Entendeu? Então entenda isso. Então as circunstâncias, elas favoreceram nós adquirirmos alguns defeitos de caráter. Para se sair de uma situação ruim, foi pego, foi preso, aquela coisa, mentiu, criou, manipulou, se inventou uma história, nega até o final. Entendeu? Para adquirir algo a droga de preferência, o tamanho da história cabeluda que você já conseguiu inventar, que dá para fazer uma cena de novela, o teu fingimento, fingir que está chorando, que está sofrendo, eu preciso, eu necessito, você não entende, deixa eu ir ali. Quantas ceninhas nós criamos na nossa vida para conseguirmos o que nós queríamos de verdade? Então, as circunstâncias forçou isso, tá certo? Mas, mesmo independente das circunstâncias, parte dos nossos defeitos de caráter é fruto das nossas más escolhas. Cara, foi você que escolheu trilhar um caminho, mesmo sabendo que o final desse caminho é doloroso. Você escolheu. Quem conhece Bíblia, quem já teve experiência com Deus, quem se identifica com espiritualidade, quem já teve contato com o programa de Narcóticos Anônimos, quem conhece os 12 passos, quem já se internou em casa de recuperação, a recaída, ela não é opcional, ela é uma escolha. Ela é uma escolha, você sabe onde é que vai dar. Você sabe o final trágico onde você vai parar. Você sabe a dor que vai causar. Você sabe o sofrimento, a dor de cabeça que vai causar a sua família e a você mesmo. Você sabe o tamanho da ferida que vai abrir lá nos seus familiares e a ferida de vergonha que vai abrir dentro de você. Já sei até a dificuldade que vai ser para reclamar. Mas mesmo assim, Eu escolhi. tudo isso não te impede de escolher de ir. É cruel. Cara, que É louco. coisa louca isso. Complicado. Dá até revolta. Meu irmão, você tem horas que a gente... aconteceu comigo. Eu devia numa favela que só tinha uma entrada, era um beco. Por onde você entrava, você tinha que sair. E nesse lugar, eram 4 traficantes no mesmo beco. Ia como daqui para Casa Grande. Nesse mesmo beco moravam pessoas normais? Moravam. Mas nesse tinha 4 traficantes. E eu estava devendo a um deles. O segundo. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E eu estava jurado de morte por esse. Mas, meu irmão, a minha insanidade, a minha fissura, a minha compulsão para usar droga, fez eu numa madrugada, cara, para não mandar ninguém pegar, com medo de alguém capar a minha parada, eu mesmo ir. Arriscando a minha vida. A minha sorte não
o propósito de Deus na minha vida, que me deu um livramento, é que nesse dia, esse cara que eu estava devendo, já tinha vendido toda a mercadoria dele, tinha entrado mais cedo para dormir. Só tinha ficado os outros 3. Você acredita, cara? Deus é Deus. Mas eu tive a coragem de arriscar a minha vida, porque era tudo ou nada. E olha que de lá pra cá, vinha a galera já com a parada e eu perguntava, ei, como é que tá lá? A fulana é que tá com a boa. E só falava o nome do cara que eu tava devendo. Eu ia chegando mais perto, andando, ei, fulano, como é que tá? Como é que tá a boa? Tá com a boa, tá do fulano e grande. E eu vi agora, vou ter que dar alguém aqui para ir buscar. Só que o medo era só uma, eu tava com medo do cara me acapar. Você tá me entendendo? Tá rindo porque não é contigo, né? Você está rindo da minha cara. Entendeu? Olha o risco que eu corri, mesmo sabendo. Quem é que já fez isso? Quem é que já se colocou em risco, mesmo sabendo que poderia morrer, levar umas pauladas, fazer isso? Mas foi uma escolha sua, não foi? Foi uma escolha, cara. Foi uma escolha minha colocar minha vida em risco por causa disso. Vamos lá. E a outra é educar? A minha educação, cara, como o Jonatas falou, a cultura. A cultura. Muitos de nós viemos de uma cultura que os nossos pais eram acostumados a colocar a gente no colo, botar a nossa chupetinha dentro do copo de cerveja e botar na boca da gente, dizendo, aqui é macho, aqui vai ser homem. Aí mela na cerveja e botava a chupeta na nossa boca. Nós viemos de uma cultura assim. Muitos vieram de uma cultura, a educação, que é fruto do meio, de aniversário de 2, 3, 4, 5 anos da criança, um pula-pula na frente, uma piscina de bolinha, mas do lado, os pais com os amigos deles, regalados de cerveja, cachaça e churrasco rolando. Então a gente vem de uma cultura, de um modelo de educação, aonde muitos que são fruto do meio, veem os maus exemplos dentro da própria casa, dentro de uma situação como essa. E parte dos nossos defeitos de caráter também vieram da educação. Como assim, Gilberto? Minha irmã, minha mãe, meu pai sempre quis me dar uma boa educação. Ei, entenda uma coisa, tem coisas que nossos pais fazem errados, sem querer, sem maldade. Sabe como? Vou te explicar agora. Uma coisa que nós aprendemos com os nossos familiares antigamente, que para eles era normal, e que para nós se tornou um grande defeito de caráter, que hoje é cruel para a gente conseguir tratar ele. A mentira. No tempo ainda era telefone de casa. Aquele telefone ramal, fixo, telefone fixo. Alguém ligava e dizia assim, a dona Maria tá aí, preciso falar com ela. Aí a tua mãe dizia o quê? Pergunta quem é. Aí, quem é que tá falando? Fulana. Aí tua mãe dizia o quê? Diz que eu não tô não. Diz que eu não tô não. Olha aí, ó. Ensinando a mentir. O galego batendo na porta, dona Maria, bora. O dinheiro do espelho, da panela de pressão. Aí tu corria lá, mãe, diz que eu não tô aqui não. Cala a boca, menino. Fala baixo, menino. Pequenas situações como essas aí foram nos educando. E naquela época era normal. Só que a drogadicção potencializou isso em nós. Por isso que nós, antes de usar droga, nós já tínhamos alguns defeitos de caráter. Por causa da má educação. Por causa da má educação. Mas você tem escola de estudar de colégio bom, tem pais exemplares, isso, aquilo, outro. Cara, mas as circunstâncias, para você se dar bem, vamos lá. Quem é um vendedor? Quem trabalha com venda aqui, venda com vendas?
Quantas vezes você já teve que mentir sobre um produto, meu irmão, para você poder vender o produto ou você ganhar a comissão em cima dele? Quase todas as vezes. Olha aí, ó. Então a circunstância para um vendedor é cruel, cara. Ele tem que mentir sobre o produto, ele tem que valorizar, ele tem que ganhar a comissão. Então é complicado. Personal do mercado. Entendeu? As escolhas que você fez, né? E essa educação, que eu não falo educação errada, certo? Eu falo uma educação mal pensada. Porque nossos pais não queriam nos ensinar isso. Mal elaborada. Mas eles fizeram isso, muitas das vezes, até Inocentemente. com atitudes inocentes. Achando que a gente não ia replicar. Mas olha nós aqui. Diz que eu não tô. Eu já tô mentindo, não tá em casa, eu tô vendo, né, mano? Entendeu? É simples, mas São coisas simples que a gente vai pegar. Se meu pai faz isso, né? Como teve alguns aqui que o pai saía para beber, né? Deixava a mulher em casa, a mulher, pô, leva o menino. Aí levava o menino. Aí, ora, o menino vendo o pai. as marmotas... Um docinho para enganar. Uma vez um amigo nosso contou uma história pra gente que foi triste, cara, pra ele. Ele fez aniversário do filho dele, desse mesmo modelo que eu falei. Pula-pula, piscina de bolinha e churrasco. E eles mais os amigos deles lá atrás, no quintal. Aí ele fez essa brincadeira, claro, né? Meu filho vai ser macho. Chupetinhazinha dentro do copo de cerveja, pá, botando no menino. Aí o menino ia lá, corria, brincava no pula-pula, piscina de bolinha. Quando o menino desespera, voltava com a chupetinha. Vai, papai, bota de novo aí, papai. Bota aí de novo, papai, vai. Ora, meu amigo. Não deu 40 minutos, o menino pulando, capotou no pula-pula. Achou que ele estava dormindo. Não. Primeiro porre da criança, com 6 anos de idade, por ter consumido pequenos mililitros de uma chupeta do álcool. E aí aquilo ali poderia ter desencadeado a dependência ou não? Sim, senhor. Pergunta para mim hoje se essa criança dessa época, quem ele é? Ele é um drogadicto, cara. Vive internado em casas de recuperação. Não sabe mais, a família não sabe mais o que fazer. E o pai, quando lembrou dessa história, é a pessoa que mais se sente culpada o resto da vida. Pessoa que mais se sente culpada o resto da vida. Vamos lá. Por que é tão difícil mudar? Porque é tão difícil mudar. Hã? Porque sente prazer naquilo que faz. Porque eles Estão comigo a todo tempo. Primeiro, por que é difícil mudar? Porque esses defeitos de caráter estão há muito tempo com a gente. E a gente não muda da noite pro dia, né? Tem defeitos de caráter que são os nossos mascotes. São os nossos bichinhos de estimação. Esse não, esse fica, esse deixa. Eles estão há muito tempo com a gente. Se tornou um hábito, é como se fosse uma tatuagem. Se tornou um hábito. Você pratica o defeito, às vezes, sem nem precisar. Tem gente que mente sem precisar nem mentir. Mente só porque já é um hábito. É prepotente, é arrogante, é isso ou aquilo, só por ser. Nem precisa mais. Então, é difícil mudar porque eles estão conosco há muito tempo. O outro, porque eu me identifico com meu irmão. Tem alguns defeitos de caráter que a gente se identifica. Tem alguns defeitos de caráter que se tornam difíceis a gente mudar porque a gente se identifica com eles. Infelizmente, nós temos prazer em alguns defeitos de caráter. A gente se identifica, a gente cria uma aliança com alguns problemas, com alguns desses defeitos, gente. E às vezes a gente pensa que isso é normal, mas não é. Às vezes a gente pensa que isso é legal, mas não é. Mas nós criamos aliança com alguns defeitos. E aí quando nós precisamos mudar, se torna cada vez mais difícil, porque nós nos apegamos a certos defeitos, a certo tipo de comportamento. Por isso que se torna difícil mudar.
É por isso que a recuperação ela precisa ser contínua. É por isso, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Desde ontem que eu venho falando isso. Você precisa levar o seu processo de recuperação mais a sério. Você precisa colocar a faixa de Rambo, botar aquele canivete na boca e sair pra guerra, compadre. Minha recuperação valia. Por quê, meu irmão? Não é tão fácil, não é tão simples. Quem tem mais de 10 anos de uso de droga aqui? Eu tenho 10 Quem tem mais de 15 anos de alcoolismo, de uso de droga aqui? Mais de 20 anos? Mais de 30? Meu irmão, se você tem todos esses anos com tudo isso impregnado em você, você acha que um tratamento de 6, 9 meses, querido, se não for a graça de Deus, se não for o poder de Deus, se não for a palavra, se não for a mão de Deus, se não for a provisão de Deus sobre a sua vida, querido, para alguns, até psicanalista, isso é quase impossível. E você se tornar uma pessoa melhor. É quase impossível uma pessoa deixar de ser um viciado de usar drogas para algumas pessoas, porque está há muito tempo com isso. Mas nós sabemos que nós temos não só força de vontade, mas nós temos um poder superior, né? Nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele sim tem poder para fazer todas as coisas. Amém. Nós somos fracos para aniquilar algumas coisas, mas Deus não é. Aquilo que nós não podemos, Deus pode. E bem rapidinho. Né? E é muito interessante que eu acho quando o apóstolo Paulo vai orar 3 vezes para que se tire o espinho dele, ele vai negar. Jesus, negativo, tiro não, porque a minha graça te basta. E o meu poder, ele só pode ser aperfeiçoado na tua fraqueza. Então, meu irmão, você sabe por que Deus ainda não fez uma transformação geral na nossa vida? Porque tem algo em nós que precisa permanecer para que a gente continue na dependência de Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe nessa nossa fraqueza. Aleluia, amém. Para que o poder dele se revele em nós. Eita Deus. Para que o poder dele se manifeste nessa nossa área que nós somos fracos. Esse que é o milagre. Amém. Enquanto os muitos diziam, não tem jeito, não tem mais jeito, não vai mudar. Enquanto você mesmo já falou para si mesmo, desacreditado de você, é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você reconhece que você é fraco. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa. Foi isso que aconteceu com o cego de Jericó. O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele, na cegueira dele. Foi isso que aconteceu com o paralítico do tanque de Betesda. O poder de Deus se aperfeiçoou na paralisia. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela reconheceu que necessitava tocar na orla da veste de Jesus. Ela reconheceu o seu problema e o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Foi isso que aconteceu com os 10 leprosos. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando eles reconheceram as suas fraquezas, o poder de Deus se revelou e houve transformação, houve graça, houve milagre. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que nossos defeitos de caráter são áreas da nossa vida de fraqueza. Mas enquanto você não reconhecer, o poder de Deus não pode se aperfeiçoar. O poder de Deus não pode se aperfeiçoar. Por que é tão difícil mudar? Porque eles têm uma recompensa. Defeitos de caráter têm recompensa. Alguns comportamentos habituais seus, eles têm uma recompensa. Momentânea, prazerosa. Tem pessoas que quando enganam outra, chega viva, parece que fez um gol da Copa. Enganei o otário. Tem uma recompensa. Tem pessoa que consegue manipular uma situação, né? A família cai, a liderança entra na onda do cara, aí o cara ainda sai espalhando. Enganei até o pastor, enganei até a liderança, manipula, faz que chega vibra. Consegui mais uma. Ele tem uma recompensa. Só que essa recompensa ela é ela é momentânea, aí ela é uma negação, cara. Ela é uma negação. E por último, irmão, o inimigo de Deus, Satanás, ele me desencoraja a mudar.
ele me desencoraja a mudar. E nós precisamos estar bem atentos a isso. Beleza? Gilberto, como mudar? Vamos lá, primeiro. Como coopero com Deus? Concentrando-me em mudar um defeito de cada. Segundo, concentrando em buscar vitória um dia de cada. Terceiro, concentrando-me no poder de Deus, não na minha força de vontade. Quarto, concentrando em olhar para aquilo que é Bom. e não naquilo que é somente ruim. Tem pessoas que dizem assim, se eu for, é muito defeito de caráter, é muita coisa, eu não vou conseguir mudar não. Meu irmão, se concentre em uma coisa de cada vez. Se concentre no que é bom. Se concentre no que mais está te atrapalhando, que é o que nós vamos fazer agora aqui, ó. Vou passar para cada um de vocês uma ficha dessa. Cheio de defeito de caráter aqui, beleza? Você vai apontar quais são os seus, o que você se identifica. E lá atrás dessa ficha, dessa folha, tem aquelas 3 perguntas que eu lhe falei, beleza? Beleza. Quais são os que estão mais aflorados? Quais são desses defeitos que tem em você, mas que eles estão por um momento estacionados? E quais são desses defeitos que você, com a ajuda de Deus, já conseguiu exterminar? Já conseguiu exterminar. Falando de mim, queridos, amém? Amém. A mentira, por muito tempo, foi um pecado ou um defeito de estimação. Eu tinha prazer na mentira. Eu sou mestre na arte da manipulação. Mas eu percebi que a mentira, eu mentia para mim mesmo. Para me manipular, para racionalizar o uso. Eu mentia para minha família, eu mentia para meus amigos, eu mentia para as pessoas, para criar uma cena, para conseguir um dinheiro emprestado. Eu mentia demais, muito fácil. Quando eu percebi que esse defeito de caráter era uma das coisas que mais atrapalhava o meu processo de recuperação e o meu processo de me tornar uma pessoa melhor, foi nele que eu mais foquei. Para a glória de Deus, meu irmão, esse defeito de caráter, ele nem está mais aflorado, nem está estacionado. Ele já foi realmente exterminado da minha vida. A mentira não faz parte mais de mim. Por mais que doa, eu só falo a verdade. Por mais que eu tenha que perder algo, eu falo a verdade. Eu vivo a verdade. Meu irmão, às vezes eu estava dentro da casa de recuperação internado, uma rodinha, a galera falando papo da ativa. Eu sabia que o que o cara estava contando era mentira. Eu usei tanto, eu fui para um motel e fiquei com tantas e tudo, e usei e peguei a quantidade tal, e não sei o que. Enquanto ele estava contando a mentira dele, a minha língua estava coçando para me já inventar, para contar a minha, depois da dele. Eu não sossegava enquanto eu não contava uma mentira maior do que a outra do cara. Eu queria que a minha história fosse mais pesada. Quando eu percebi que isso me fazia mal, que era isso que estava atrapalhando a minha recuperação, quando os caras começavam a conversar sobre isso, e eu percebia que dava vontade de eu mentir, eu já, saía fora. Eu saía de perto, eu saía da rodinha, para poder não dar vontade de mentir. E eu não caí nesse defeito de caráter. Outra coisa que eu tinha muita dificuldade, eu era muito crítico, cara. Eu ficava criticando, eu ficava olhando para defeito de todo mundo e defeito das coisas, eu não via a qualidade dos outros. Eu vivia batendo pau nos outros, eu vivia reclamando de tudo e de todos. Vivia reclamando de... Deu certo, né? Vivia reclamando de tudo e de todos, crítico, só via erro, só via falha, não olhava para as qualidades. Teve um dia que eu decidi, peraí, meu irmão, isso está errado na minha vida. Teve um dia que a pessoa chegou para mim e disse assim: ei, Gilberto, é muito crítico. Tu só olha para os defeitos, só olha para os erros. Olha para as coisas boas que estão acontecendo, olha para as qualidades que as pessoas têm, cara. Eu levei essa chamada de atenção e eu comecei a mudar isso da minha vida.
deixei de criticar menos e comecei a elogiar mais. Comecei a olhar mais para as coisas que estavam funcionando do que para que não estavam. Hoje a crítica também não faz parte mais da minha personalidade. Eu exterminei esse problema, esse defeito de caráter na minha vida. E antes me atrapalhava na minha reparação. Então, querido, nós temos aqui 20 minutos para terminar a nossa reunião. Eu quero que você pegue uma caneta, pegue esse papel. Com bastante calma e atenção. Vá para uma mesa ali. E você, de uma forma honesta, rigorosa e humilde, identifique desses aqui os que estão aflorados, os que estão estacionados e os que já foram exterminados da sua vida. Não tenha vergonha, porque só identificando é que nós vamos conseguir tratar. Os que estão aflorados, nós vamos dar mais atenção. A partir de hoje, os que estão mais aflorados, nós vamos dar mais atenção, criar um plano de ação para exterminar eles, como eu fiz. Quando eu percebi que a rodinha de amigos me fazia mentir, eu me saí. Quando me deram ajuda, que eu era muito crítico, eu comecei a olhar para as coisas boas. Então, só se extermina e elimina um defeito tratando eles. E nós precisamos fazer alguma coisa direta e intencional para mudar algumas coisas nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém. Então tá aqui, vamos fazer o exercício. Vocês me devolvem 20 minutos para a gente fazer isso. Vocês me devolvem, entrega. Eu quero agradecer a Deus pelo silêncio. Quero agradecer a Deus pela atenção e pela oportunidade, né, de mais uma vez ser portador, né, e facilitador dessa reunião. Muito obrigado pelo silêncio de todos. Está distribuindo, beleza? Caneta devolve e depois vocês me devolvem o papel, tá bom?